Enquanto a gente continua na nossa série de 1 Pedro, a gente encontra um tópico muito difícil, que é sobre o sofrimento. Porque nenhum da gente gosta de sofrimento. Na verdade, todos de nós fazemos tudo o que é possível no nosso alcance para evitar o sofrimento. Tem muitos negócios lá fora te ajudando a evitar o sofrimento. E se eu fosse perguntar o conceito de sofrimento para cada um de vocês, e eu perguntasse como que você está sofrendo, nós teríamos uma conversa, você teria alguma coisa na sua vida, algum aspecto de sofrimento na sua vida e alguma parte que você está passando uma dificuldade. Então a pergunta que a gente precisa tentar resolver nessa manhã é como a gente acaba com o sofrimento. E isso nos traz para a nossa passagem em 1 Pedro. Porque ele está falando com esses Pedros, com esses cristãos judeus. Como eu disse, eles estão separados da cultura em formas diferentes e eles estão sofrendo porque eles são cristãos e judeus. E Pedro está ajudando eles a entender como lidar com o sofrimento. Então vamos começar por ler a palavra. 1 Pedro 4:12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como algo estranho para te testar. Mas se alegrem à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que vocês também se alegrem quando a glória for revelada, que vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, porque o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousa sobre você. Se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem em acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Tem um número de coisas que a gente precisa revelar sobre essa passagem. Primeiro de tudo, a natureza está sofrendo em si, mas tem níveis diferentes de sofrimento nesse mundo. A gente precisa falar de como a gente responde ao sofrimento. A gente pode falar, pode responder o sofrimento, a honrar a Deus, ou a desonrar Deus. A gente precisa falar disso. Onde está Deus no meio de nosso sofrimento? Porque geralmente parece que Ele não está lá. A gente pede para Ele levar isso e Ele não tira. Então a gente se pergunta onde que está Deus no sofrimento. Então a gente precisa entender o que Pedro fala aqui nessa passagem, porque Deus está sempre presente no nosso sofrimento. Então, enquanto a gente está batalhando nessa passagem semanal, nessa palavra que a gente vai trazer, nós, os pastores, a gente está sempre lutando contra o que trazer. E foi difícil. Foi difícil de pensar em todos os aspectos e todos os jeitos diferentes de sofrimento. E enquanto a gente pensava sobre isso, a gente pensou, nós precisamos fazer uma coisa diferente hoje. Então, eu não quero só sentar aqui e parecer que eu sei sobre tudo, sobre sofrimento, mas eu não sei. Então, alguns de vocês sabem até mais de sofrimento do que eu sei. E enquanto a gente pensou, a gente chegou à conclusão de que esse é o tipo de tópico que precisa acontecer durante uma conversa. Eu adoraria sentar e ter uma conversa com vocês, com cada um de vocês. Mas então, o que eu vou fazer é convidar Josh Whitelock aqui. Nós vamos ter uma conversa aqui. Josh e eu, a gente ama conversar, então isso vai ser divertido. Josh é o nosso líder de produção
Então, isso significa que todo o nosso áudio, todas as luzes, tudo que acontece é resultado do time dele e do trabalho dele. E ele é um pouco mais do que só a produção pra gente. Josh, ele tem um entendimento incrível sobre a palavra de Deus, sobre a nossa cultura. Ele tem estado no nosso ministério por anos agora. E a gente ama só conversar sobre coisas bobas. Então vamos ter uma conversa sobre sofrimento. Sim, sim. É definitivamente uma palavra única. É um pouco daquelas palavras difíceis de. Até a palavra em si é difícil de trazer. A palavra sofrimento. E poderia ser um sofrimento financeiro, poderia ser um sofrimento de relacionamentos, poderia ser dores físicas. A gente, a gente fala sobre todos esses. O que isso significa? Primeiro de tudo, existem algumas diferenças. Não é sobre isso que a gente está falando aqui. Alguns sofrimentos. Então, talvez você tenha uma doença ou alguma coisa. Às vezes você já fez de tudo para lidar com, por exemplo, câncer na sua vida e ainda continua lá e você se entende que isso não é um tipo de sofrimento que você não pode controlar. Então tem um tipo de sofrimento que Pedro está falando aqui que você não consegue controlar, porque é o sofrimento por conta da nossa conexão com Jesus. É um sofrimento porque você está conectado com Jesus e as pessoas ao nosso redor não gostam disso. E eles tentam fazer a nossa vida difícil porque eles não gostam disso. Então é isso que Pedro está endereçando aqui. Isso é especificamente o que ele está falando sobre. Então não é necessariamente um resultado das nossas ações, além das ações de seguir a Cristo. Sofrimento é uma reação para o nosso pecado, mas eu sinto que muito da gente sente quando a gente faz algo, mas a gente sente como se fosse um punimento de Deus contra nós. Qual é a causa disso? Tipo, é isso? Essa é uma raiva de Deus contra a gente? O que que é isso? O que que é uma coisa significante que vem dessa parte? Certamente não porque Deus está bravo com a gente. A razão por que você está passando por algum sofrimento não é porque Deus está bravo com você. A razão de você perder uma criança não é porque Deus está bravo com você. É apenas o resultado de você viver num mundo quebrado e num mundo falido. Parte da razão de sofrimento sentir tão ruim pra gente é que Pedro vai também se falar sobre não esteja surpresos com testamentos, com as provações. Porque a gente meio que tem um entendimento interno que a gente não foi criado pelo sofrimento, a gente foi criado para ter um relacionamento com Deus, para estar em um relacionamento que nos preenche com Deus. E tudo que eu quero entender quando eu tô passando por esse sofrimento é que, tipo, não é o jeito que deveria ser. Não é porque Deus está fazendo algo conosco. Ele está conosco, Ele está presente no meio dessas coisas que acontecem enquanto vivendo nesse mundo quebrado. Sim, eu concordo. Essa coisa de sermos nativos, a gente entende o que é certo e o que é errado, isso é intrínseco com a gente.
Então, hoje, a gente precisa validar sobre o que é uma verdade, o que é uma mentira, o que é adultério. Geralmente, as pessoas querem isso muito mesmo, que as coisas que ela faz, que as atitudes dela sejam validadas pelas pessoas ao redor dela. E eu sinto que isso tudo cai na mesma linhagem. Nós não somos feitos para sermos assim. Nós somos criados para ter um relacionamento. A gente foi criado para estar naquele jardim e agora do nada agora a gente tá vivendo num mundo de batalha por luxúria. A gente está indo atrás de nossos próprios recursos. Então a gente tem que entender o porquê que a gente tem esse sofrimento. A gente fica, cara, mas Deus está fazendo isso com você? O que está acontecendo? É Deus bravo comigo? O que é isso? Ele diz, não sejam surpresos. Quando ele diz não seja surpreso, é que significa que, tipo, é como se algo diferente, algo estivesse acontecendo com você, algo diferente. E o que ele significa, o que ele quer dizer com estranho? Sim, certamente era difícil, diferente o que eles estavam vivendo. Esses judeus messiânicos que estavam vivendo no Império Romano, eles estavam vivendo diferentes, separados na cultura deles. Então, hoje, nos dias de hoje, nós também somos totalmente diferentes dessa cultura do nosso país e da nossa cultura do dia de hoje. Isso não é verdade para o povo que Pedro está escrevendo. Esse grupo que ele chama eles de cristãos. A palavra cristãos é usada 3 vezes. A palavra cristão significa pequenos cristos. Então as pessoas estão vivendo como se eles fossem muito diferentes. Eles estão começando a experimentar não apenas ser diferente das pessoas da cultura, mas na verdade serem oprimidos pelas pessoas. E um pouco depois, um pouco antes da destruição do Templo de Jerusalém. Mas isso é bem antes, no tempo de Nero, ele está para destruir isso. E um pouco tempo depois que Pedro escreve isso, todos os cristãos sofrem coisas muito sérias lá. Tem uma metáfora lá sobre os Não seria muito longe daquela carta que Nero estaria queimando toda Roma e começar a queimar os cristãos. E isso é o tempo que, nesse tempo, os cristãos eram fisicamente machucados pela opção de seguir a Cristo. E por isso que ele está tipo, cara, não seja surpreso. A gente não gosta de surpresa, você gosta? Tipo, aniversário eu tô de boa com surpresa de aniversário. Talvez pro aniversário. Mas a gente não gosta de surpresa. Na verdade, o tempo que a gente fazia de surpresa, quando alguma coisa acontece e você não tá pronto para isso, cara, isso daí pode mesmo me tirar do lugar. Então isso significa que ele quer que as pessoas respondam bem para o sofrimento. Ele tá tipo, não seja surpreso por isso. Quando eles estão pensando, a gente está pensando sobre essa perseguição, me faz lembrar sobre Paulo. Ele ia entrar nessas áreas, ele ia ser preso, ele ia fazer alguma coisa, mas ele era um cidadão romano. Mesmo quando preso, ele evangelizava. Tinha regulações, tinha leis, e as pessoas naquela civilização sabiam que eles poderiam confiar nos direitos dele. Eles estariam tipo, esse daqui é meu direito e eu conheço eles. Quando eles pensavam, Nero vai começar a queimar a cidade, e eles começam a queimar cristãos também. Isso é estranho, ninguém poderia prever isso.
Então, hoje, no dia de hoje, o que que a gente vê a perseguição com cristãos? O que que a gente passa no dia a dia? Tipo, a gente não sabe nem o que que tá na a esquina, o que que tá ali na próxima curva, mas o que que é no dia de hoje o sofrimento com os cristãos nesse mundo, na nossa cultura? Acho que uma das coisas que a gente vê aqui, Pedro falando aqui no verso 14, que se você for insultado pelo nome de Jesus, você é abençoado, porque o Espírito de Deus habita sobre você. Eu acho que é isso que eu consigo ver sobre o que Pedro escreve para sua audiência e sobre o que a gente vive no dia de hoje. Agora, a maior parte de vocês não tem, tipo, pessoas na sua vida que estão insultando a sua fé. Ah, você é um cristão, você é horrível. Não, mas tem um sentido, tem um senso em toda a cultura que faz entender que os cristãos, como eles são, sabe, como eles são portratados em filmes, não é baseado em como a gente foi chamado para ser, é só um senso, uma... Você mencionou um pouquinho atrás, estar face a face com suas próprias ações e se tocar que tem alguma coisa errada, mas você não quer mudar, porque nenhum de nós quer mudar. Você quer a validação. Eu acho que tem um senso de quando as pessoas vê a gente vivendo diferente como cristãos e seguidores de Cristo, na verdade causa a eles a questão de por que que eles estão vivendo a vida deles daquele jeito e eles não gostam disso. Então todos os insultos vêm desse desejo de desenhar uma distinção. Eu não sou esse daí, eu não sou a que está errado, é você que está errado. A gente estava conversando com um pastor nessa última semana. Ele trabalha metade aqui, metade em outra igreja. Então ele falou que estava conversando com os parceiros de trabalho dele e eles estavam falaram um palavrão e eles olhavam para ele e ficavam tipo assim, cara, perdão por ter usado essa palavra. Então eles desenharam a diferença entre entre eles e o pastor. Eu suspeito, às vezes, que as pessoas olham para os cristãos, para os crentes, como um guia moral. As pessoas perguntam a gente nossas opiniões e você vê que eles estão só com raiva, perguntando a nossa opinião. Então, às vezes, eles nos olham como um guia moral, mas aí eles olham para o nosso guia moral e ele quer que a gente siga o guia moral deles. É muito estranho. Eles olham pra você como juiz, tipo, cara, tá tudo bem, eu posso dizer isso, eu posso falar isso, mas quando as coisas começam a alcançar uns tópicos mais difíceis, tipo, cara, eu tô roubando dinheiro da minha companhia, tô deixando minhas crianças fazer isso. Como que você navega nessa conversa com essas pessoas quando eles te perguntam alguma coisa, mas eles já estão surgindo com uma raiva contra o que você pensa? Uma das coisas que a gente vê falando sobre essa passagem é sobre o tipo de oposições que a gente pode encontrar na nossa cultura. Muitas das vezes não vem dos seus vizinhos, seus colegas de trabalho, vem dos seus membros de família. Muitos de vocês têm filhos maiores e aí eles vão contra o que você pensa e na verdade existe um insulto sobre o que você acha que é verdade. É muito difícil vindo de alguém que você se importa ou de alguém que você quer realmente apoiando você. E o fato deles rejeitarem isso é realmente muito difícil. Eu só tenho mais um pouco de perguntas para fazer, mas uma que está na minha mente é que quando Jesus fala, quando eles te odiarem, eles me odiarem primeiro. O que eu vejo é que eu vou falar pela Bíblia, eu vou falar da Bíblia e as pessoas vão olhar brava, eles vão olhar todos bravos e depois quando você olha para Jesus e falam, por que que eu encontro pessoas que amam Jesus? Na verdade, eles acham que amam Jesus, mas eles ainda ficam muito bravos quando você começa a
pregar sobre os ensinamentos de Jesus. As pessoas não conhecem Jesus como eles acham que conhecem. Muitas pessoas sentaram e leram o Novo Testamento. Eles têm uma personalidade de Jesus na mente deles. Eles meio que sabem, conhecem Jesus pelo que eles já escutaram, mas eles acham que, Jesus curou todas essas pessoas. Isso é incrível. Uau, Jesus disse, nossa, ele falou quando ele ama a gente. Então eles se agarram a isso. Então eles têm uma caricatura de Jesus que não é o inteiro Jesus. Depois que eles começam a entender a totalidade de quem é Jesus e de tudo que Jesus causa na gente para ser, começa a ir contra os desejos dele. E novamente, nenhum da gente gosta de sofrer, Uma das coisas que Jesus causa na gente é para se entregar, para deixar de nós mesmos, para abraçar o jeito que ele quer que nós vivamos. E eu acho que isso é bastante trabalho que a gente precisa botar. Mas enquanto crentes, falando sobre os sofrimentos que a gente passa, Pedro não está falando, cara, você deveria fazer isso para evitar o sofrimento. Eu sinto que essa é a minha vida. A minha vida é tipo, o que eu posso fazer para ter certeza que eu estou evitando o sofrimento? Eu fui para a cama muito tarde nessa última noite. Tipo, eu acho que é um pouco bobo, mas às vezes eu pego shot duplo de café. Não. A gente também tenta evitar as coisas grandes. Pedro dá a gente um ótimo exemplo sobre como evitar as consequências, como evitar as coisas erradas. Mas depois a gente está meio que pronto para isso. Mas contentamento, enquanto você encontra alegria no Senhor, enquanto você encontra no sofrimento. Mas alegria no meio do sofrimento não faz sentido nenhum. Você está experimentando todas as coisas que Jesus experimentou. E agora que eu penso, a melhor analogia para esse aspecto de compartilhar os sofrimentos de Cristo é estar em um time, um esporte. Você já participou de algum time? Eu já joguei lacrosse por um tempo, Quando você está no time, você sofre por todo o treinamento, você sofre que você tem que chegar em forma, você tem que pegar peso, você tem que fazer tudo, você pode se machucar. E todo esse sofrimento, você perde jogos e você sofre por isso também. Mas quando você faz isso tudo junto, quando você faz isso com o seu time e você compartilha isso tudo, não tem nada maior no mundo. Quando a gente experimenta isso, a gente experimenta o que Jesus sentiu. A gente tem o senso do que Jesus é, o que ele sofreu, quem ele é. A gente se conecta com ele. Quando você é insultado por conta de mim, você é abençoado. Quando ele fala isso, o Espírito Santo está dentro de você. Se você é um crente em Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo e isso te ajuda a honrar a Deus. E sobre confiar em Deus dos nossos testamentos, quando nós somos insultados por outras pessoas. Não sofra porque você é um assassino, porque você não é uma pessoa que faz mal. Não tenta voltar, não tenta retrucá-los. Deus vai julgar a igreja primeiro, mas se você é um crente em Cristo, você tem a vida eterna. Mas todos os que não creem nele não têm nada mais. A separação de Deus. Então, no passado você... Sabe o que isso me faz pensar? Eu gosto de saber as coisas mais inúteis, todas as informações. Você sabe por que as pessoas
que as pessoas gostam de comida picante, para todas as pessoas aqui nesse lugar, todas as pessoas que você tiver aqui, cara, quando você come uma comida que ela é picante, todos os neurônios correspondem como se você tivesse feito alguma atividade física. Você não vai perder nenhum peso, mas, cara, eu poderia usar isso de você sentir, cara, acabei de comer comida mexicana e eu tô sentindo como se eu tivesse saído da academia. Então você sabe, você começa a ir atrás disso, você começa a gostar disso, então o seu corpo começa a entender de onde que isso vem, começa a entender de onde esse sentimento vem. Então é a mesma coisa sobre o sofrimento, quando você entende o que Jesus está fazendo entre o sofrimento, leva um tempo para você se acostumar com isso, assim como a comida picante. A gente mora em Chester County. O único sofrimento que a gente tem nessa área aqui é o preço das casas, provavelmente. Ou sem, ou sem sacolas agora no Auá. Mas realmente, o sofrimento aqui é muito mais difícil pra gente. Se a gente não tá sofrendo por Jesus, o que que isso significa? Se a gente deveria estar preocupado? Possivelmente. Talvez sim, talvez não. Se a gente não tá sofrendo por causa de Jesus, é possível que talvez ninguém saiba que você é um crente. Às vezes não tenha nenhuma diferença entre você e uma pessoa que não é cristão. Eles não sabem que você é cristão. Não tem nada diferente entre vocês. Porque talvez a sua vida não reflete a Cristo. E nesse caso é tipo, o que que eu preciso mudar? Como eu preciso viver diferente? Como eu poderia viver diferente? A realidade é que toda pessoa ao seu redor precisa ver você como diferente. Eles precisam entender, porque eles precisam de uma forma diferente de viver. A forma que eles estão vivendo, separado de Cristo, não vai trazer nada além de sofrimento e, ultimamente, a separação de Deus. Você tem uma oportunidade de mostrar a eles esse caminho. Isso poderia trazer uma perseguição, poderia trazer um insulto, mas tem algo incrível nisso. Você pode mostrar para eles algo diferente, quem Jesus é. Isso. Você pode mostrar como que é viver para Jesus, mostrar como que é a alegria que você tem em viver com Jesus mesmo durante o sofrimento. Saber que tem uma recompensa no final. Pedro vai falar no verso 13 que bem-aventurar no sofrimento para você também aproveitar quando a glória é revelada. Ele está falando sobre quando Jesus voltar, todo o sofrimento que a gente passa, seja isso ser insultado pelo nome de Jesus ou ser sofrer com alguma desabilidade ou com alguma doença, no final vai estar tudo bem. É como, novamente, como um time de esporte. Você sofre durante a temporada, mas quando você vence aquele grande jogo, no final da temporada faz todo o sofrimento que você passou antes ser digno. Mas todos nós estamos em um time de Jesus. Num time que vai ganhar ao final. Isso. Quando eu tô falando com as pessoas de fora da church, eu realmente levo Jesus como a resposta de como Jesus é a resposta para tudo que eles estão passando. E aí agora eu penso, e o que está acontecendo aqui? Tá falando que Jesus vai trazer mais sofrimento sobre minha vida? Que é isso? Vai ter sofrimento aqui? Jesus vai trazer sofrimento para mim? E Jesus ainda é digno, sendo que eu sei que ele vai trazer sofrimento para minha vida? Eu sei que para muitas pessoas a gente pensa sobre um senso de vergonha, eles teriam vergonha de ter a fé em Jesus porque traz esse sofrimento para mim. Eu acho que a pergunta sobre se isso vale a pena ou não é tipo, cara, você tá conectado com Jesus, você tá com Jesus ou você tá disposto a viver uma vida fora de Jesus? Você realmente vai ter sofrimento, mas você não vai ter ele. Você pode ou sofrer com Jesus ou sofrer sem Jesus, mas eu definitivamente escolho sofrer com Jesus e com o conforto do Espírito Santo e com esse conhecimento de que ao final a gente
A gente vive totalmente o que Ele criou pra gente viver sem sofrimento nessa vida eterna. Então eu prefiro nessa vida passageira sofrer com Ele, porque Ele vale a pena. Muito obrigada por me convidar para vir aqui e começar a vasculhar o seu cérebro aí por respostas nesses casos, mas muito obrigada, eu agradeço muito por você. Então, como a gente está terminando essa conversa, a gente vai ir num momento de adoração e reflexão agora. Eu queria que a gente pensasse nesse último verso novamente, que eu quero que você pense como você está sofrendo. Todos vocês têm algo diferente, todos vocês estão sofrendo por algum tipo. Pode ser por conta da sua conexão com Jesus, pode ser porque você tem alguma consequência de algo que você já fez na sua vida. Poderia ser o resultado de só apenas estar vivendo num mundo quebrado, por onde tem dor, onde tem doença, onde tem... eu não sei onde você está sofrendo. Não sei onde você está nessa manhã. Mas tem alegria encontrada nesse verso 18, 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Esse sentido de confiar a sua alma a um Criador fiel. Então hoje eu queria tirar um tempo para qualquer que seja o lugar que você está, qualquer seja o sofrimento que você está passando, qualquer sofrimento que existe na sua vida nesse momento, você não deveria sofrer sozinho. Primeiro de tudo, Deus é o Criador fiel. Ele é o que você pode confiar. Mas Ele também te entregou o corpo de Cristo, a igreja, cada pessoa nesse ambiente aqui, para caminhar ao seu lado. E é por isso que a gente quer tirar um pouco o tempo. A gente quer orar para você vir um pouquinho aqui para frente, entender melhor. Na verdade, use esses tapetinhos que a gente tem aqui no altar, venha com todo o seu ser. Venha aqui mesmo pedindo para o seu Criador, com a sua alma, para Ele estar ali, no meio do seu sofrimento. A gente vai ter pessoas aqui para orar com você, para estar com você nessa jornada. Eu ia só pedir para você considerar, para você chorar e para você entregar para o seu Criador esse problema.